do Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Hoje é o primeiro dia deste tão poderoso janeiro profético. Nós estamos no primeiro mês do ano. E o que eu pregarei aos senhores é o que está no primeiro termo do primeiro verso do primeiro livro da Bíblia Sagrada. No princípio. Pastor, no princípio. Você pode dizer isso a alguém perto de você? No princípio. Pode se assentar. Muito obrigado. Seja Deus louvado pela vida do nosso líder, Bispo Samuel Ferreira, que tem presidido o Campo do Brás e o Ministério de Madureira com tamanha excelência. Aqui representado pelo pastor Servilho. Meu muito obrigado. Já é a terceira vez que eu volto aqui. E é a primeira vez que o senhor vai me ouvir. Então, se eu não voltar mais, é porque antes o pastor não tinha me escutado. Deus o abençoe, bem como sua muito digna esposa. Muito obrigado. Muito obrigado ao Vanildo, que é um amigo que me fez o convite. Deus o abençoe. Deus abençoe a todos os obreiros desta casa. Que o Senhor continue os abençoando. Deus abençoe o cantor Reginaldo Domingos. Deus o abençoe. Deus abençoe aquela que é a manifestação da graça de Deus na minha vida. Pastor, se você olhar para ela, você vai entender por que eu digo isso. Parece que alguém orou mais que o outro, né? Veja. Então, toda vez que eu a vejo, eu lembro que Deus é bom comigo e eu ganho o que eu não mereço. Deus abençoe a minha esposa. Com ela, a primeira vez numa agenda com o papai, está o Miguel Galdino, com 10 meses de idade. Deus abençoe meu filho. Deus abençoe meu filho. Trago ao pastor Servilho o abraço do meu pastor presidente, pastor Salomão Gonçalves, presidente da Adebrai Santo Amaro. Deus abençoe. Eu trago a toda a igreja também o abraço das igrejas aonde eu represento o meu presidente. Na igreja do Vaz de Lima, na igreja do Embu-Guaçu e na igreja do Eldorado. Essas igrejas mandam um abraço para vocês. Deus abençoe. Pastor, Deus abençoe os músicos. Deus te abençoe. Eu esqueci seu nome. Miguel também. O Miguel tocou lá na nossa igreja esses dias. Deus te abençoe, Miguel. Deus te abençoe. Se vocês puderem permitir, puderem me ajudar, eu agradeço, viu? Deus abençoe vocês, aqueles que eu não menciono o nome também. Agora que eu já agradeci todo mundo, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Pastor, eu quero pregar para 2 tipos de pessoas essa noite. Deus fez algo interessante comigo. Desde o ano de 2020, eu tomei a decisão de não atender mais agendas. Quando aconteceu a pandemia, eu decidi que precisava me dedicar à igreja local. Eu já era pastor de congregação há 2 anos, mas assim que a pandemia chegou, eu decidi me dedicar ao campo onde eu sirvo e parei de atender agendas. Só que Deus decidiu que é Ele que manda, não eu. E ao longo dos anos, desde 2020, eu só atendia convites muito especiais de amigos muito próximos, como o Vanildo. Pastor, até que no final do último ano, Deus me deu uma palavra. E Deus entende a gente tão bem. Pastor, o senhor vai ficar contando testemunho? Não. Se eu tenho um bordão, meu bordão é eu gosto de Bíblia. Eu só estou te contextualizando, tá? Deus
conhece tanto a gente que ele me falou uma palavra de uma forma que eu não ficaria com dúvidas. Ele não usou o profeta, ele não usou um pregador, ele falou comigo, como quando pela primeira vez eu ouvi a voz dele no meu ouvido. E ele me deu uma ordem muito clara, e é por causa desta ordem que eu estou nesse púlpito hoje. E ele disse: saia da arquibancada. Por quê, pastor? Porque pela misericórdia de Deus, eu venho ao longo dos anos adquirindo conhecimento prático e teológico a respeito da igreja. Só que, infelizmente, durante estes anos, nas redes sociais e pessoalmente, eu me tornei um crítico. Eu estava sentado na arquibancada, olhando enquanto as pessoas pregavam e dizia: esse aí pregou besteira. Via as redes sociais e estava pronto para dizer: esse aí falou besteira. E o interessante é que Deus não me disse: eu vou te tirar da arquibancada. Ele me disse: saia da arquibancada. E hoje eu estou aqui obedecendo essa ordem, porque normalmente em janeiro eu não atendo agendas. Mas em 2026, aprove a Deus que hoje seja a minha primeira agenda, porque todas as outras Ele mandou atender. Sabe por quê, pastor Servilho? Porque na posição onde eu estou hoje, me expor, fazer de uma forma que as pessoas me conheçam, não é benéfico. Porque chegar a ser, com 27 anos, primeiro vice-presidente de um campo dentro do Ministério de Madureira, representar o meu presidente em 3 igrejas dentro deste campo, fora tudo que eu vivo fora da igreja, porque eu não sou um membro de diretoria normal, eu tenho meu trabalho, eu não vivo da igreja. E no lugar onde eu trabalho, pela misericórdia de Deus, também tive sucesso. Então todo posicionamento meu pode ser confundido com o posicionamento do ministério ou um posicionamento da instituição a qual eu represento. Mas Deus mandou eu sair da arquibancada. E é por isso que eu quero pregar para 2 tipos de pessoas. Deus te abençoe, Vitor. 2 tipos de pessoas. As pessoas que hoje entendem que isso é um começo. E as pessoas que hoje entendem que precisam de um recomeço. E é por isso que, enquanto eu vinha, Deus fez este sermão. Como assim, pastor? Deus fez tudo o que eu vou dizer dentro do meu coração. E talvez, sempre que venho, digo: irmão, eu não sou itinerante, eu sou pastor de igreja, então não espera muito de mim. Você viu que dessa vez eu não falei isso. Por quê, pastor? Porque a mensagem que Deus me deu é um pouco diferente da forma que eu prego. Mas existem 2 tipos de pessoas dentro dessa igreja: aquelas que hoje representam um começo e aquelas que hoje representam um recomeço. E a expressão que Moisés usou para escrever o Gênesis começa dizendo: no princípio. E agora, você que entende que este é um começo, me ouça por alguns minutos. Pastor, quero te dizer que no princípio Deus tem padrões. Como assim? No princípio Deus cria. No princípio criou Deus. E a palavra que tenho para você é exatamente essa. Hoje iniciamos o janeiro profético desta igreja. E sei que venho como João Batista. Todos os que vêm depois de mim são maiores do que eu. Todos, sem exceção. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você.
logo na introdução da mensagem. E eu quero te dizer que, no princípio, Deus cria. Pastor, não estou entendendo. Cada um vem no janeiro profético de uma forma. Cada um vem no janeiro profético com um propósito. Ninguém vem no janeiro profético só porque é bonito dizer que veio no janeiro profético. Existem pessoas das mais variadas classes, das mais variadas necessidades, das mais variados propósitos aqui dentro essa noite. Mas para você que está aqui crendo que este é um começo para você, Deus me trouxe até este lugar para te dizer que Ele vai criar o que é necessário criar na sua vida. Pastor, não entendi. O texto sagrado diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Pastor, eu preciso que você me ouça, porque eu serei extremamente rápido nessa introdução. Mas mesmo na introdução vou precisar aplicar o texto para que você entenda o que vou pregar. Estou dizendo para você que o Deus de começos e Deus de recomeços, no princípio cria o que é necessário criar para fazer acontecer o que Ele precisa que aconteça. Pastor, não entendi. Estou pregando para você que tem um problema hoje, uma situação hoje que parece que não tem uma forma de se resolver, mas em cima deste púlpito Deus me colocou para te dizer: o que for necessário criar, Ele vai criar, mas Ele vai fazer. Pastor, eu sei que muitas vezes nós olhamos e pensamos: eu não sei nem como eu vou me sentir se Deus fizer o que Ele falou para mim que vai fazer. Eu não tenho nenhum nome. Como eu vou nomear o que Deus tem para fazer em mim quando Ele fizer? Porque hoje parece tão longe, mas tão longe daquilo que eu estou vivendo, mas mesmo assim o Deus que cria é o Deus que nomeia as coisas. Pastor, não entendi. Então olhe para o texto. E Deus, no verso 5, e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Ou então olhe o verso 8, onde Moisés escreveu e disse: e Deus chamou a expansão céus. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Eu estou pregando para você e dizendo que aquilo que ainda nem tem nome, mas que você precisa viver, Deus, além de criar, vai nomear. Pastor, Deus está fazendo de uma forma que ninguém sabe como será, ninguém consegue descrever hoje, mas em 2026 o que você vai viver será algo novo para todo mundo. Só que eu disse que prego a duas classes de pessoas: as que acreditam que hoje é um começo, mas as que estão cansadas, porque para muitos a virada do ano de 2026 foi um novo começo. Está começando uma fase nova. Para outros, tem aquele sentimento: será que esse ano vai ser 2025 parte 2? Pastor, por que isso? Muitos estão sofrendo. Muitos estão passando problemas e dificuldades. E eles vêm até esta casa esta noite dizendo: Senhor, eu sei que para todo mundo isso aqui é o começo do ano, mas o que eu preciso é um recomeço de vida. Pastor, eu estou nessa situação. Eu tenho uma palavra para você. O texto sagrado diz que em todo momento em que há uma estrutura pronta, só basta uma ação de Deus para que esta estrutura deixe de ser estrutura e vire vida. Essa aí o Senhor inventou.
Gênesis 2:7. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Ou seja, Deus formou uma estrutura e chamou de homem. E muitos de nós vivemos este momento. Temos uma estrutura pronta, mas falta algo. Pastor, esse ano eu quero abrir a minha empresa, mas eu não sei o que acontece, pastor, que toda a estrutura está pronta, mas as coisas não andam. Pastor, esse ano eu quero ver a minha família servir a Deus. Parece que está tudo pronto, mas quando é para andar, não anda. Pastor, eu estou tão cansado que eu sinto como se eu fosse alguém que já morreu há muito tempo e os ossos estão muito secos, mas ainda existe uma estrutura a ser posta. Pois bem, aqui vai a palavra. Se Deus cria no princípio e nomeia no princípio Deus sopra, e toda a estrutura, quando Deus sopra, cria vida. Pastor, não, eu estou pregando para você que precisa de um recomeço essa noite e está dizendo: Senhor, eu sinto que estou vazio, sinto que preciso de alguma coisa para continuar. Pois bem, o sopro de Deus vem sobre você e a estrutura começa a ganhar vida. A estrutura começa a ganhar vida. A estrutura. Eu estou na introdução. Segura, porque senão eu me empolgo. Pastor, e quarto e último, no princípio Deus aprova. Essa aqui é interessante. Deus faz, olha e diz: é bom o que eu fiz. Vou de novo. Deus faz, quando faz, olha e diz: é mesmo bom o que eu fiz. Este ano de 2026 estamos sob uma palavra que Deus colocou na boca do líder desta igreja, Bispo Samuel Ferreira. Ele disse: este será o ano da colheita. Este ano nós colheremos até mesmo aonde não plantamos pela graça. Pastor, o que o senhor está pregando? Eu estou dizendo para você que Deus tem preparado para você uma semeadura tão poderosa, tão grande, que talvez você pense assim: não estou entendendo. Porque Deus fez e na eternidade Ele já está olhando e dizendo: é bom o que eu fiz. É bom o que eu fiz. Pastor, não entendi. Eu estou pregando para você que o que Deus está criando no princípio, através do seu ato de fé de estar aqui essa noite, é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que nas regiões celestiais Deus está olhando e dizendo: é bom o que eu fiz. Abençoado é o meu servo, abençoada é a minha serva. Pastor, eu vivo uma realidade muito difícil hoje. Pois bem, recebe essa palavra, guarda ela e leva para casa. Deus está fazendo algo por você e Ele mesmo está olhando e dizendo: é bom, é bom, é bom, é bom. Eu já volto no Gênesis. Mas eu preciso te dizer que o Deus de começos está dentro desta casa. E eu já caminho para encerrar. Eu vou deixar tempo na casa, que na maioria das vezes eu estouro o tempo. Pastor, o Deus de começos está nessa casa. Eu sei o que é começar. Quem começa, não começa com muito. Quem começa, não começa grande. Quem começa, não começa com honra. Quem começa,
começa enfrentando dúvidas. Mas eu sirvo um Deus que é o Deus dos começos. Um dia Ele chamou um homem e disse: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Só que este homem, para confundir os sábios, não tinha nem sequer um filho. Deus olha para ele, e você que precisa de um começo, ouça isso. Deus olha para ele, e mesmo ele não tendo um filho, Deus diz: farei a sua descendência tão numerosa quanto a areia e as estrelas. Pastor, eu preciso começar. Qual é o ponto de partida do meu começo? Um menino cuidava das ovelhas do seu pai. E essa aqui mexe demais comigo, irmão. Ele cuidava das ovelhas que ninguém queria cuidar. Ele cuidava das malhadas. Mas ele cuidava com alegria. Até aquele dia, ninguém nem lembrava dele na hora de comer. Graças a Deus, eu sempre tive uma família forte e abençoada. E hoje continuo tendo na nova família que iniciei. E muito me deixa preocupado essa ação. Como sentamos à mesa e esquecemos de alguém da nossa família? Como assim? Para mim é inconcebível sentarmos à mesa e não percebermos que falta um de nossos irmãos. Quando foi que abrindo um parêntese, quando foi que nós nos tornamos tão insensíveis a ponto de olhar à mesa e sentados à mesa não vermos o irmão que falta? Mas o Deus dos começos chamou Samuel e disse: vá até lá. Até este dia ninguém conhece a história desse menino, mas eu sou o Deus dos começos. Passam-se todos os irmãos, vocês sabem a história. De repente alguém diz: acabou os meninos? Samuel pergunta: acabou os filhos? Pode porventura Deus ter errado? Porque se acabou os meninos, eu vim aqui ungir quem? Tem um. Mas sabe, a história dele até agora não foi nada. Tem um Samuel. Ele não vale muita coisa. Eu coloquei ele para cuidar lá das ovelhas que ninguém queria cuidar. Está no pasto. Não tem história até hoje. Samuel virou para Jessé e disse: Jessé, pois bem, o Deus dos começos me trouxe aqui hoje. E se até hoje ele não tinha história, pode mandar chamar, que enquanto ele não chegar, nós não nos sentamos à mesa. E a pergunta que fica é: qual o ponto de partida do começo de Deus na minha vida? Pastor, termino. Eu vou terminar. Um rapaz chamado Gideão. A história dele começa tão ruim, mas tão ruim que ele começa dentro do buraco. Os meus queridos obreiros que são pregadores
Podem me dizer se eu estiver errado. Começa no lagar. O lagar é um buraco. Até aquele momento o nome dele não tinha sido mencionado, pastor. E de repente, o Deus dos começos manda um emissário até ele. Essa palavra é muito específica. Deus está falando com pessoas que têm medo aqui dentro desta casa. Porque o motivo de Gideão estar dentro do lagar era o medo dos midianitas. E de repente, o medo não impediu o Deus dos começos. Ei, Diossuri me dereba calaramandaramasi. O anjo, o emissário do Deus dos começos chega e diz para ele: varão corajoso. Sinceramente, eu sei que Gideão estava sozinho, mas eu acho que ele deve ter olhado assim: corajoso? Errou o endereço. Eu não sou corajoso. Eu estou no buraco escondido. Até o momento, eu sou o menor da menor tribo. Não tem nada para alguém olhar para mim e dizer, ninguém me conhece a ponto de olhar para mim e dizer que eu sou um homem corajoso. Mas o Deus dos começos chegou naquela história. E a pergunta que fiz 2 vezes, faço a terceira: qual é o ponto de partida do começo de Deus na minha vida? E aqui vai a resposta. E eu recomendaria aqueles que creem e que estão no propósito essa noite, que levantassem pelo menos uma de suas mãos para receber essa palavra. Porque o ponto de partida de Deus na minha história, o ponto de partida do começo de Deus é a promessa que Ele fez para mim, é a promessa que Ele fez para você. Ninguém entendia, ninguém sabia, ninguém conhecia, mas Deus. O Deus dos começos está neste lugar. O Deus dos começos está... Pastor, não estou entendendo. Eu estou pregando para você que está tentando ficar com o ouvido afinado com o mundo espiritual essa noite. Se você precisa de um começo, não importa se você é filho de profeta, se você é neto de profeta, se você está na igreja há 15, 20, 30 anos, o que importa para você é a promessa de Deus na sua vida. E a promessa de Deus para você hoje é: eu estou criando, eu estou nomeando, eu estou fazendo Antes que um incircunciso pense na cadeira, mas ele só falou do Antigo Testamento. Estamos na graça. Lá vem Jesus. Jesus andava em bando, né? Todo mundo atrás dele. Lá vem Jesus. Tem um homem sentado, fazendo o que mais gerava ódio nos judeus, cobrando imposto. Até aquele momento ninguém sabia quem era aquele homem. Ele era mais um cobrador de impostos de Roma. Mas o Deus dos começos estava andando na terra. Enquanto o Deus dos começos andava na terra, ele viu o homem e disse para ele: pode deixar o seu trabalho para trás. Como assim? Eu tenho um novo começo para a sua história. Pastor, eu estou muito preso naquilo que eu ando fazendo hoje,
Pois bem, Deus trouxe eu aqui essa noite para te dar essa palavra. Larga o que você está fazendo e começa a entender o que Deus quer para você, porque Deus sempre tem um novo. Haria dois tipos de pessoas: as que precisavam e entendiam que esse era um começo. Mas existem outras pessoas aqui dentro dessa igreja hoje. Que pessoas, pastor? Pessoas que estão escondidas. Escondidas aonde? Dentro de uma caverna. E dizendo: Deus, não vai dar para mim. Deus, eu já ganhei um nome, o Senhor já fez um começo, mas é que agora ficou pesado demais o que o Senhor deu para mim. Agora, Senhor, sinceramente, se o Senhor não falar comigo nesse janeiro profético, eu não sei como será. Pessoas que estão no auge do cansaço, pensando: desistir é a minha única opção, e se esconderam dentro de uma caverna. Deus está falando com alguém aqui esta noite. Você pode não estar vendo, mas o Espírito está testificando. Pastor, dizendo assim: Senhor, o Senhor me trouxe até aqui hoje, e eu não sou ingrato, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez até o dia de hoje, mas está pesado, eu não vou aguentar. Eu estou na caverna esperando o Senhor falar. Pois dentro desta casa hoje está o Deus dos recomeços. Se tiver pelo menos 2 crentes aqui essa noite que consigam levantar as suas mãos e dizer pelo menos uma palavra de adoração ao Senhor, enquanto você adora, Deus está movendo o mundo espiritual e recomeços estão acontecendo. Agora Deus está recomeçando histórias. Deus está recomeçando histórias. Deus está recomeçando. Como eu prometi que já ia acabar, vou encurtar e vou direto pro novo. Olha o Deus dos começos. Vem cá, me ajuda aqui. Olha o Deus dos começos. O homem está trabalhando. Trabalhei. Lava a rede aí. Pesca aí alguma coisa. O Deus dos começos passa e diz assim: chega de trabalho. A partir de hoje o seu trabalho é comigo. Eu chamei você para andar comigo. Eu não chamei você para fazer outra coisa. Você é meu. Larga o seu trabalho e vem comigo. Pastor, aí esse homem começa a andar com o Deus dos começos. De repente esse homem fica tão apaixonado pelo Deus dos começos, que o Deus dos começos diz assim: eu vou ter que morrer numa cruz. É isso que vai acontecer. O homem que está amando tanto Deus dos começos diz assim para ele: não faz isso não, Senhor. O Senhor não precisa morrer. O Senhor não precisa morrer. Olha o Deus dos começos: para trás de mim, Satanás. Com todo respeito, meu irmão, não estou chamando o Senhor de Satanás não, que senão depois dá problema. Pastor, o Deus dos começos: para trás de mim, Satanás. Vou te dizer uma... O Deus dos começos: vou te dizer uma coisa. Você vai me negar 3 vezes. Deus dos começos. Esse é o Deus dos... Continua andando. Vamos andando junto. De repente o Deus dos começos é preso.
Sim ou não? O que esse homem faz? Se afasta. Se afasta do Deus dos começos. E em outro lugar. Alguém pergunta: você parece que anda com Deus dos começos. E ele diz: eu não. Você fala como ele. Eu não. Você tem certeza que você não conhece ele? Eu já disse que eu não conheço o Deus dos começos. Ouça bem. Vou pular uma parte da história porque ela é a conclusão da mensagem. De repente, este homem está trabalhando de novo no que o Deus dos começos encontrou ele trabalhando. Trabalha aí, servo de Deus, em nome de Jesus. Ele tinha acabado de negar o Deus dos começos, mas de repente aparece na praia o Deus dos recomeços. E enquanto ele trabalha, o Deus dos recomeços grita: filha! Pastor, não entendi. Pois lá vai para quem quiser receber, para eu poder terminar. Enquanto ele trabalhava, achando que Deus era só Deus dos começos, Deus apareceu e disse: eu ainda te amo, você ainda é meu filho, eu sou o Deus dos recomeços. Eu não sei a situação que você está, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E eu ouvi ele falar comigo enquanto eu estava dentro do carro, porque a mensagem que eu ia pregar era outra. Era ano da colheita. O dia, pastor Serfílio falou que vai me trazer na ceia. Na ceia eu prego o ano da colheita. Pastor, eu ia pregar outra mensagem, mas ele disse: filho, eu sou o Deus dos recomeços. Agora, risca a história da Bíblia comigo, para eu poder terminar. No Gênesis, Deus fez o começo. No Éden, Deus fez o começo. No Éden, aqueles que estavam com Deus do começo pecaram. Só que Deus, quando faz completo. Só que Deus tem um tempo certo para fazer completo. Alguém precisava dessa palavra hoje. Deus tem o tempo certo para fazer completo. Então em Gênesis capítulo de número 6, quando Deus chamou Noé, ele foi Deus de recomeço. Quando ele chamou Abraão, ele foi Deus de começo. Quando ele tirou o povo do Egito, ele foi Deus de recomeço. Pastor, quando ele colocou o povo no deserto, ele foi Deus de começo. Mas quando ele trouxe o povo para a terra prometida, foi Deus de recomeço. Quando Deus trouxe os juízes, Deus de recomeço. Quando Deus chamou os reis e disse: começou a monarquia, é o Deus dos começos. Mas quando Deus chamou os profetas e disse: vai começar o exílio, é o Deus dos recomeços. Mas houve um momento da história em que o Deus dos começos disse: acabou a história de recomeço parcial, pois no lugar chamado Belém eu começo a última história de recomeço da humanidade. E o Deus dos começos, o Deus do começo do Éden, foi o Deus do recomeço no Gólgota. O eixo homilético de qualquer mensagem,
o eixo exegético de qualquer mensagem, o eixo hermenêutico de qualquer interpretação ainda é a cruz de Cristo. E hoje eu não vim profetizar para você teologia da prosperidade. Hoje eu não vim profetizar para você anjo. Hoje eu não vim profetizar para você qualquer outra coisa senão Jesus Cristo, Deus dos recomeços. O Deus dos recomeços. Jesus está entrando na sua história. 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 Isaías capítulo 11, Isaías profetiza para eu terminar. E começa dizendo: eis que uma voz que clama do deserto, dizendo: endireitai as veredas e preparai o caminho do Senhor. Por quê? Porque o rei está chegando. O rei está chegando. Mas o capítulo 40 de Isaías termina dizendo: eles serão renovados. Eles serão renovados. Por quê? Porque o rei está chegando. Pois bem, aqui vai na sua casa durante o ano de 2026. Esta é a palavra que eu tenho para você. O rei está chegando. Na sua família o rei está chegando. No seu emprego o rei está chegando. Nos seus negócios o rei está chegando. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. Seja renovado. O rei está chegando. O Deus dos recomeços. O Deus dos recomeços. O Deus dos recomeços. Quem complavara mandou complavar assim. Nos quatro cantos desta igreja agora sopra o vento do recomeço. Pastor, eu preciso disso. Ei, a tristeza que está dentro de você, agora pelo poder do nome de Jesus se converterá em alegria, porque o Deus dos recomeços está neste lugar. Pastor, eu estou pregando para você que Deus está aprovando o seu futuro. Pastor, eu não sei o que eu tenho passado hoje, eu não consigo explicar, mas eu tenho uma palavra de Deus para você, e Deus está aprovando o seu. Não desista. Para que eu possa entregar o microfone, alguém perto de você precisa dessa palavra. Diga para ele: hoje desista de desistir. Vire para quem te disse isso e pergunte: por quê? Eu tenho a resposta para todos que perguntaram por quê. Não desista. Sabe por quê? Porque o Deus dos recomeços não desiste de você. Pastor, mas o senhor não sabe como eu estou. Eu não preciso saber que eu não sou fofoqueiro. Deus sabe. E sabendo, Ele falou comigo. Diga para eles: eu não só faço uma coisa nova, eu refaço o que precisa ser refeito. Deus está fazendo uma coisa nova sim, mas Deus não está descartando o que está quebrado. Deus está refazendo,
refazendo, refazendo, refazendo. Deus fez a criação perfeita, sim ou não? Se tiver um crente que fala não, depois o pastor servir te pega. Deus fez a criação perfeita, sim ou não? E aqui é a última coisa que eu tenho a te dizer. Era tão perfeita que ele olhou e disse: é bom. Era tão perfeita que no último dia ele disse: o que eu fiz tão bem feito que eu acho que eu vou descansar. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque depois de Deus ter feito tudo perfeito, o pecado entrou na humanidade. Mas eu vou provar para você, com o último argumento bíblico que eu posso, que o Deus que faz começos também faz recomeços. Permita-me ler a Bíblia. Eu gosto de Bíblia. Eu não sou coach, eu sou pastor, pregador do Evangelho. Pastor, Deus fez a criação perfeita, sim ou não? A criação ainda continua perfeita, sim ou não? Não. Por que não, pastor? Porque o pecado entrou. Mas nós não servimos só um Deus de começo. Nós servimos um Deus de... Pois bem, se até agora eu não consegui provar para você biblicamente que Deus é Deus de começo e de recomeço, se Ele fez a terra perfeita, o pecado entrou e trouxe imperfeição para a terra. Se Ele fez todas as coisas de uma forma que ficou tão boas, que Ele disse assim: eu vou descansar, e agora as coisas não estão mais perfeitas, porque o apóstolo Paulo fala que a criação sente dores, ela geme de dores. Olha o Deus dos recomeços. Um homem chamado João, numa ilha chamada Pátimos, teve uma visão de Deus. Muito obrigado pela oportunidade de você servir. E nessa visão, no capítulo 21, ele começa descrevendo o Deus dos recomeços. Fique de pé, por favor, para eu ler isso para você. O definitivo recomeço de toda a história. João olhou e disse: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E aqui vai a palavra para quem tem se sentido triste. Aqui vai a palavra para quem anda em sofrimento. O Deus de recomeços assim te diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são. Como eu disse, eu sou pastor de igreja. Esse negócio de chamar na frente não é comigo, irmão. Eu prego pelo menos 6 mensagens por semana. Se eu chamar na frente todo culto, mas eu vou pedir uma gentileza para você que crê no Deus dos começos e de recomeços. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça.
Hoje é o começo do janeiro profético. E eu quero te pedir, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, eu quero te pedir que antes de eu começar a orar por você, você comece a orar aí no seu lugar. Pois eu não sei se nesse janeiro profético você precisa de um começo ou de um recomeço, mas eu tenho uma certeza: o Deus que está nessa casa já proveu para você o que você precisa durante estes 12 dias. Feche os seus olhos e comece a falar com Ele a respeito dos começos e recomeços que você precisa na vida. Ore a Deus. Deixe o Espírito Santo te visitar. Pastor, normalmente recomeços envolvem lágrimas. Não tem problema, tá todo mundo de olho fechado. Pode chorar. Pastor, eu estou pregando para você. E eu sei que nesse lugar onde você está, o Espírito Santo está te visitando. E eu não sei o que você precisa, se é começo ou recomeço, mas Deus já está fazendo. Peça para Ele. Peça para Ele. Não adianta você falar com seu chefe. Não adianta você falar com uma amiga. Não adianta você falar com um amigo. O que você precisa falar é com Deus. O Espírito Santo está te tocando agora. Clame a Deus. Pastor, eu sou batizado com o Espírito Santo. Ore em línguas estranhas aí no seu lugar agora. Não precisa gritar não. Ore no seu lugar em línguas estranhas agora. E sinta o renovo de Deus alcançando a sua alma e o seu espírito. E quer teu barco emprestado. O recomeço. E depois do culto ele chama pra voltar, exatamente no mesmo lugar onde tudo deu errado. Depois do culto você vai ver o começo de Deus pra você. Ele vai com você. O recomeço de Deus se prepara pro milagre que você tanto espera. Depois do culto você vai voltar, exatamente no mesmo lugar. Depois desse culto Jesus vai surpreender crente nesta terra. Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, de cidade, nem tão pouco do país. Você vai voltar pro mesmo barco, a mesma rede, o mesmo mar onde você foi infeliz. O que até agora não deu certo, se prepara, que o milagre acabou de começar. Vai ouvindo aí Jesus pregando, tem milagre te esperando. Levante a sua mão e adore a Deus. Depois do culto você vai ver. No culto ele fala, depois do culto é que o sinal
12 dias que talvez você durma menos, durma mais tarde, mas vai ser 12 dias que Deus vai visitar você. Levanta a sua mão, porque você está levando para tua família alguma coisa diferente para tua casa. Alguém na sua casa vai notar você diferente. Eu acredito nisso. O inimigo até pensou que eu já tinha desistido. Deus seja glorificado. Espalhou pra todo mundo que eu tinha morrido, mas pra vergonha do inferno, olha eu aqui. Quantos podem adorar a Deus por tudo que nós ouvimos aqui hoje? Quem pode adorar a Deus pelos louvores que nós entoamos a Jesus? Amém. Nós vamos encerrar, mas deixa eu te dar um conselho. Venha 12 dias para cá, faça o sacrifício. Provavelmente aqui eu talvez seja um dos que mora mais longe da igreja aqui. Nem que seja o horário que der para chegar, eu vou vir aqui.